Seu Luiz. Não precisa. Vai ser mais rápido para a gente já passar para o curso. Bom dia, pessoal. Desculpe esse pequeno atraso. Houve um atraso na vinda, né, no voo para cá, para Brasília. Mas estamos muito felizes de ter cada um de vocês aqui, de vocês aqui com a gente. Muito bom esse dia ensolarado aqui de Brasília. Queria agradecer o IPOL pela acolhida do evento, agradecer a professora Débora, a professora Rebeca, agradecer o Peter por ter aceitado esse convite. Às vezes não é tão trivial deixar as atividades do dia a dia, né, para participar de um evento. Queria agradecer também o Renato Mocundirê, que deve estar por aí, é o autor daquelas belíssimas telas que estão ali no corredor. O Renato aceitou o convite de participar e contribuir, né, com a arte dele nesse nosso evento hoje aqui. Bom, falar um pouco, o evento é uma ideia de um grupo de pesquisa intitulado, batizado de Afetos e Política. É um grupo que está vinculado institucionalmente à Câmara dos Deputados. A Câmara tem um centro de formação e alguns grupos de pesquisa que pesquisam alguns temas. Eu estou vendo no rosto de alguns, assim, um espanto, né? Como que um tema como esse, né, vem de um grupo de pesquisa dentro da Câmara, né? Mas, assim, somos como que vagalumes na noite densa, né? São lampejos de esperança, talvez até de rebeldia, não sei, mas são como vagalumes, né? Numa noite densa. Enfim, o grupo foi formado ano passado, somos 5 pessoas, 4 servidores da Câmara, que são dissidentes, por assim dizer, das ciências duras, e intrusos nas ciências sociais e humanas, né? Temos um membro externo, que é o Charan, que esse escapou, que é formado em música, é doutorando aqui na UNB, estuda sobre educação musical. Bom, falar um pouco, bem rapidamente, sobre a programação. A ideia é começarmos agora, dar uma pausa por volta de meio-dia, retomarmos às 14 horas, ter uma pausa às 16 horas para esticar as pernas, tomar um cafezinho, uma pausa talvez de 15 minutos, retomar e encerrarmos aí, dependendo da dinâmica que o Peter vai colocar, em torno de 17h30, por aí, e ato contínuo, a gente já faz o lançamento do livro do Peter, O Avesso do Niilismo. Ok? Destacar novamente que temos a contribuição do Renato, que está por aí. Se vocês quiserem interagir com ele, interagir com o trabalho dele, fiquem à vontade. Então, eu vou passar... Bom, rapidamente, antes de passar a palavra para o Peter, deixa eu tentar ler Eu trouxe minha cola aqui. Vou passar a palavra para a professora Débora antes disso, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos, bom dia, professor Peter. A gente também está muito satisfeito, muito feliz com a oportunidade, né, do pessoal da Câmara ter nos procurado para essa parceria. A gente faz parte do grupo de pesquisa Ressocia, aqui do IPOL, que repensando as relações Estado-sociedade, né, sociedade-Estado. Esse tema, né, sobre crise e insurreição e sobre a ideia de micropolítica e poder, com certeza vai contribuir muito para os estudantes do nosso grupo, para os professores,
porque nossa temática central é justamente essa ideia da relação Estado-sociedade, seja por meio de mecanismos de participação mais institucionalizados, que o Estado brasileiro tem adotado, né, desde a Constituição de 88, como os conselhos, conferências e outros tipos de desenhos participativos, seja por meio de práticas de movimentos sociais variados na esfera pública e também muitos estudantes interessados nas dinâmicas de protestos, né, que se intensificaram no Brasil desde junho de 2013. Temos uma linha de pesquisa também que vai tentar olhar como que o movimento social adentrou para o Estado, principalmente a partir dos governos, né, petistas, a partir de 2003, e como que a ideia de ativismo tem sido reconfigurada, né, ativismo e movimentos sociais não são esferas que necessariamente estão sempre em contestação ao Estado, mas também colaboram com o Estado. Então, a nossa linha de pesquisa, com certeza, vai dialogar muito né, com os estudos do professor, e a gente tem uma oportunidade, né, inigualável de ter contato com estudiosos da democracia, digamos, né, como a literatura pontua, a democracia mais radical, que, geralmente, infelizmente, não tem sido foco dos estudos da ciência política. Raramente a gente tem disciplinas aqui no IPOL que tratam desses autores. Eu acho que cada vez mais é importante para a gente estudar esses novos movimentos que estão surgindo, não só no Brasil, mas no mundo. Um radicalismo, a questão do conservadorismo, são temas centrais para a pesquisa na ciência política. E eu acho que a gente, né, já passou da hora de se aproximar desses autores, e essa vai ser, acho que, uma excelente oportunidade, um pontapé inicial muito importante. É lógico que a gente tem contato com alguns autores, né, pelo menos Negri, Foucault, né, são mais comuns na área, né, das ciências sociais, mas, pela listagem do programa do minicurso, a gente vê que vão ter outros autores que são bem marginais do ponto de vista marginais do ponto de vista do quanto a ciência política não dá centralidade a eles. Então, vai ser sem dúvida, uma reflexão muito importante, né? Seja bem-vindo e agradecemos bastante a sua contribuição. Obrigado, Débora. Só para falar bem resumidamente, o Peter nasceu em Budapeste, na Hungria, não vou falar a data. Graduou-se em Filosofia pela Universidade de Paris, Sorbonne, doutorou-se pela Universidade de São Paulo, com tese sobre orientação do Bento Prado Júnior. Vive em São Paulo, onde atualmente é professor titular da PUC São Paulo, no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Núcleo de Estudos da Subjetividade. Bom, teria mais coisas para falar aqui, mas, pelo avançar da hora, eu vou ficar aqui e entregar a palavra, sem mais delongas, para o Peter, agradecendo já novamente. Bom dia, fico grato pelo convite, pela presença, pela acolhida, hospitalidade. Eu não sabia por onde começar, mas essa pequena introdução já me fez mudar de ideia 3 vezes, então já entendi por onde que eu vou começar. Num momento em que nós assistimos estarrecidos ao estupro institucional de uma mulher por 338 deputados, em nome de Deus, da pátria e da família, ou seja, por uma gangue de bandidos impunes, nesse momento de ascensão de um fascismo pavoroso, em meio a um estado de exceção e sua denegação cotidiana, em que o maior conluio entre canalhas de toda espécie vira a mesa da democracia dita representativa, descarada e despudoradamente, mais do que nunca se impõe pensar e inventar saídas insurrecionais.
É preciso, sim, virar a mesa, porém em outra direção. Mas qual? Mas como? A resposta só pode nascer nas ruas, e não nos livros, e não nos encontros, e não nas confabulações. A resposta só pode nascer em meio ao afeto coletivo, e não em palestras eruditas ou gabinetes palacianos. Mas isso implica também, paradoxalmente, que mais do que nunca devemos nos valer de tudo o que nos servir. Venham dos livros, das experiências, dos gestos bem-sucedidos ou fracassados. Por isso, eu me permito aqui apresentar algumas hipóteses publicadas num livro escrito por um tal de Comitê Invisível. O livro se intitula Aos Nossos Amigos, : Crise e Insurreição. Foi publicado pela nossa editora, N-1 Edições, e imagino que no final do dia eles terão chegado para que vocês possam, se quiserem, adquiri-lo. Por que começar por este livro? E não por um autor consagrado, autores consagrados sobre os quais eu pretendo falar depois do almoço. Porque a primeira parte desse livro mostra como a fabricação de uma crise política e econômica constitui uma tecnologia de governo, um modo calculado de retomada do poder pelo conservadorismo o mais regressivo sob o manto da legalidade. Nós somos o exemplo mais vivo e recente disso. Aliás, o Brasil foi o primeiro laboratório continental para a experimentação dessa tecnologia soft de crise e golpe, com know-how importado de alguma potência do norte. Falta ver se o Brasil também pode ser o laboratório continental para a experimentação de um contragolpe, e num outro plano. Quero dizer, uma insurreição política e afetiva ao mesmo tempo, focada não apenas em apear do poder a corja de bandidos que ali se instalou, mas também, ao mesmo tempo, de inventar novos modos de exercício da política e da transformação da existência coletiva. Então, o que eu vou fazer agora é apresentar um certo número de reflexões sobre a insurreição presentes nesse livro mencionado, chamado Aos Nossos Amigos, Crise e Insurreição, de autoria desse Comitê Invisível. Comitê Invisível, ninguém sabe muito bem quem são. Alguns acham que sabem, outros acham que eu faço parte, outros dizem que o Eduardo Viveiros de Castro é uma inspiração e para ele teria sido escrito o livro como um destinatário aos nossos amigos. Ele é um desses amigos a quem o livro se dirige. Eu até tinha pedido para ele fazer uma pequena quarta capa. E ele diz, não, mas eu não posso fazer uma quarta capa desse livro porque eles tomaram várias ideias minhas, e seria como se eu estivesse fazendo uma quarta capa sobre algo que também eu teria escrito. Mas até agora ninguém sabe exatamente quem escreveu, e esse anonimato acho que é politicamente muitíssimo esperto, né? O anonimato é uma estratégia política cada vez mais interessante. Então, o que eu vou falar não é exatamente o que eu penso, é o que o livro diz. Depois a gente vai pensar um pouco a respeito.
Portanto, eu não vou apresentar coisas verdadeiras, mas várias delas talvez possam ser aproveitadas para catapultar a nossa imaginação política hoje, que é o que, a meu ver, está obturado. Então, são, assim, umas 20 hipóteses, ou postulados, ou considerações, às vezes mais focadas, às vezes mais genéricas. Eu vou numerando. 1, 2, vamos até 20, mais ou menos. Talvez eu salte uma ou outra. Primeira, as lutas atuais não se dão tanto em torno da natureza das instituições, e sim das formas desejáveis de vida. Qual é a forma de vida que desejamos? É uma pergunta talvez mais ética do que política, né? No sentido em que se refere antes a maneiras de viver do que propriamente a conquista do poder. Talvez a força dos islamistas fundamentalistas hoje em dia, dizem os autores da maneira mais provocativa, esteja no sistema de prescrições éticas que eles oferecem. Como se eles tivessem compreendido que é no terreno da ética e não no da política que o combate se trava. Eles ganham as almas, podem perder a guerra, mas eles ganham nesse plano, longe dos autores aqui defenderem o islamismo fundamentalista, não é disso que se trata, mas qual é o gancho que eles oferecem? Então, retomando desde a perspectiva dos nossos autores, o combate hoje gira em torno das formas de vida, das ideias sobre o que é viver hoje. E, portanto, em contraposição à ética, que eu nem diria que é uma ética, é uma moral, do Estado Islâmico, haveria, por exemplo, da nossa parte, a ética dos povos indígenas. Por exemplo, que a Constituição equatoriana incorporou em grande parte. A saber, a do buen vivir, e que consiste, muito resumidamente, em recusar o acúmulo de bens. Não é? O Viveiros de Castro e a Débora Danowski definiram isso muito bem, num livro intitulado Há Mundo por Vir, em que eles se referem a um critério que seria o da suficiência intensiva. O que é uma vida intensivamente suficiente e não materialmente ideal? Como se descolar da lógica do acúmulo, material sobretudo, da lógica da aceleração, da lógica do progresso e, obviamente, da destruição que está implicada no progresso e no acúmulo material. E como, então, reorientar-se em direção a uma vida intensivamente suficiente e não quantitativamente ideal. Claro que aqui a gente deveria abrir um parênteses de uns 3 dias para pensar esse assunto. O que é uma vida intensivamente suficiente? Mas pelo menos fica o peteleco para vocês pensarem isso nos próximos dias. E se vocês descobrirem o que é isso, vocês me mandam por escrito. Segundo ponto.
a insurreição não deveria obedecer a critérios numéricos, a saber, quantos se envolvem na insurreição. Porque não necessariamente é uma maioria estatística que se insurge, mesmo que uma maioria possa estar indignada, como é o caso do Brasil hoje. Há uma indignação, mas não há uma insurreição. E talvez a insurreição consista num misto, uma combinatória pouco rara de coragem, determinação, energia coletiva, sentido estratégico, acaso. Ou seja, o que dispara uma insurreição? 30 centavos num aumento de passagem? A recusa de ceder um parque para a construção de um shopping? Um controle de ambulantes? Estou falando de casos concretos, né? Um foi em São Paulo, o outro foi em Istambul, o outro foi em Tunis. Então, não se trata de esperar o consenso, e muito menos de esperar o consenso através de assembleias infindáveis, que tantas vezes essas assembleias sequestram uma energia imensa e, por vezes, a amortecem e a esvaziam. Então, como ensejar algo da ordem do fato consumado, da iniciativa, do gesto intempestivo, numa velocidade que dissolva os mecanismos democráticos que, em geral, operam como freios ao movimento e à sua celeridade. Terceiro, esse é muito breve, talvez seja um norte. A insurreição é da ordem da cólera e da alegria, não da ordem da angústia ou do tédio. Isso também mereceria um seminário de 1 mês. A gente podia ler Spinoza sobre a alegria, né? Comparar com outras visões sobre a angústia. Isso aí são indicações, hein, para vocês irem e depois me mandarem, que vocês conseguiram definir. Tem aqui uma ideia, número 4. Não, é mais polêmica essa. Tudo é polêmico aqui, tá? Não se trata de constituir, mas sim de destituir. Isso é um coice que os autores dão no Toni Negri. A meu ver, injustificado, porque são vizinhos, né? São as mínimas diferenças, eles precisam ficar dando coice nos vizinhos, mas a gente não tem nenhum problema com isso, porque a gente pode ser eclético. Então, no segundo bloco, mais para frente, eu vou falar do Toni Negri e sobre a ideia também de constituição. Mas, enfim, diferentemente dos negrianos, o Comitê Invisível postula o seguinte: contra a ideia de um poder constituinte que daria fundamento e legitimidade a uma revolução, o acento aqui está
em destituir o poder, privá-lo de fundamento, privá-lo de legitimidade, assumir a dimensão arbitrária e contingente do poder. Sempre em situação, qualquer formação de poder é isso. Portanto, os autores reivindicam a destituição insurrecional. A insurreição não serve para tomar o poder e constituí-lo. 5. Cada vez mais tresloucados os autores. Não se trata de reivindicar para si o governo ou de assumi-lo, porém, negá-lo. Mais profundamente, isso significa sair do paradigma do governo, sair do paradigma de governo. Não há que governar as pessoas, nem as coisas, e muito menos se deixar governar pelas pessoas ou pelos mecanismos. Mas justamente desfazer inteiramente, desfazer-se da ideia de governo. Claro que esse desfazimento essa subtração é também afirmação de outra coisa. Mas também a gente precisa dar um tempo para pensar o que é essa outra coisa. 6º, isso é na esteira do Foucault, que os autores usam muito. Aliás, os autores são vampiros, né? Às vezes eles não mencionam, não citam, mas, para quem conhece um pouco, mas aqui na esteira do Foucault, eles tentam pensar o poder não sob o prisma da lei ou do rei, né? Ou do Estado, ou da soberania, isso tudo está em Foucault, né? Mas sim da governamentalidade, também isso está em Foucault. Quer dizer, o que é o exercício do poder? Já o Foucault, até no último momento da sua obra, ele às vezes até recusa a palavra poder, para falar de arte do governo, ou seja, o que significa conduzir a conduta alheia, o que significa estruturar um campo em que os possíveis estejam dados, né? A arte de governo, hoje em dia, segundo os autores, na esteira do Foucault, tentam defini-la da seguinte maneira: o que opera hoje não é alguém que manda, nem mesmo uma instituição que comanda, mas mecanismos que conduzem as condutas. Mecanismos que induzem a população a isto ou aquilo. E configuram uma espécie de ambiente. É mais do que um comando, é um meio a partir do qual se modelam possibilidades, desejos, modos de pensar, crenças, medos. Portanto, o que manda não é tanto o comandante ou o governante, mas um meio, um ambiente
E, portanto, ele me dizia no carro que ele vem da engenharia. Eu falei, a gente precisa muito deles. Não abandona isso, precisa de um pé lá, para pensar isso que a gente está falando. Ou seja, qual é a tese do Comitê Invisível? O governo não está mais no governo. Existe um governo lá, mas não é ele propriamente que governa. Quer dizer, há uma esfera maior que produz essas possibilidades, que estrutura as possibilidades de uma população. E, portanto, aqui vem o lado mais ativista, hard deles, o ataque não deveria ser necessariamente a um suposto governante, que no fundo não é ele que governa, mas a equipamentos, a megaprojetos. Quer dizer, é a ofensa necessária aos equipamentos ditos públicos. Porque isso sim seria um ataque aos instrumentos da governamentalidade. Quer dizer, resumindo essa hipótese, assim como o poder se tornou ambiental, não tem nada a ver com ecologia, né? Mas ambiental, o ambiente, nesse sentido técnico, político, assim também os protestos devem se dirigir também contra esse ambiente. Sétimo, já que o governo se dá pelo monitoramento dos fluxos, trata-se de bloquear os fluxos, interromper o próprio fluxo, a fim de reabrir uma situação. Dizem os autores, é através dos fluxos que o mundo se mantém em funcionamento. Bloqueemos tudo. Oitavo, dizíamos, a luta não é necessariamente contra as instituições, ou apenas contra as instituições. Significa que seria preciso reconectar-se, isso tem a ver com o que eu falei antes, mas seria preciso reconectar-se com as condições de existência, com a sua materialidade tecnológica, cibernética, material e imaterial. As condições de existência são justamente o coração de onde emergem modos de vida que cabe recusar. Nove, os autores falam em revolução, que é uma palavra desgastada, mas que agora, com 100 anos da Revolução Russa, ela vai voltar a circular um pouquinho, em suplementos literários, provavelmente. Exposições de museu e tal. Até a nossa editora, teve uma pequena tentação de fazer alguma publicação, mas a gente olhou em volta, todas as editoras, seja qual for a coloração, vão fazer publicações sobre a Revolução Russa. Então a gente desistiu. Olha, os autores falam em revolução, mas eles a redefinem numa esteira
que eu diria spinozana ou deleuziana. Eu leio. A verdadeira questão para os revolucionários é a de fazer crescer as potências vivas, de cuidar dos devires revolucionários. Ou seja, a lógica aqui é do aumento de potência, não necessariamente da derrubada do poder, ou da tomada do poder. Aumento de potência. Eis tudo, dizem eles, o que se pode opor à lógica da tomada do poder. E talvez, aqui já sou eu falando, um pouco também na esteira do que foi dito, na apresentação, essa lógica do aumento de potência talvez esteja presente em vários movimentos que apareceram nos últimos anos, inclusive dos secundaristas, mas muitas outras ocupações e que tais, onde uma certa ocupação física se alia com uma certa invenção de um modo de gerir a vida, o coletivo, e, a partir daí, produzir uma espécie, uma plataforma de potência que se multiplica. 10. Não há ninguém para organizar. No fundo, não existe esse negócio chamado população. Ou seja, a população é fruto do poder. Num certo sentido, o poder precisa nomear uma população que cabe a ele governar. A população é uma fabricação do poder a fim de que ela seja governável. Então, é preciso dissolver a própria noção de população para dissolver o desejo de governá-la. Porque governar, em princípio, para eles, significa privar essa população de suas forças. Cortar os governados do seu poder de agir político. 11. Habitar plenamente como uma espécie de consigna. Isso significa, o que quer dizer habitar plenamente? Nesse contexto, significa confiar na rede de relações entre pessoas, investindo em vários planos dessas redes, relações e existência. Significa que algo da insurreição é indissociável da vida cotidiana e dos detalhes da vida cotidiana. E talvez o descolamento de um ativismo político em relação à vida cotidiana seja um tiro no pé. Por isso que habitar o que se vive e o que se empreende significa uma espécie de salto ético. É pular para dentro do mundo e não
para a esfera exclusiva de uma película chamada poder ou política. Não há política dissociada da vida cotidiana. Isto é, dos detalhes, dos afetos, da rede de relações e desse conjunto que constitui uma existência coletiva. 12. Assim como não existe a população, segundo os autores, tampouco existe a sociedade. A sociedade é uma totalização abstrata. A sociedade. Mesmo porque, mais e mais, nós vemos emergir um sistema de seleção, né? São selecionados alguns poucos, né? Algumas zonas de cidades inteligentes, em contraposição a periferias inteiramente abandonadas. O que é a sociedade? A partir daí é muito difícil de entender como se produz essa espécie de amálgama abstrato chamado a sociedade. E esse sistema de seleção, por exemplo, nas ocupações dos secundaristas, eu tive numa escola e os garotos diziam com muita clareza, eles sabem que aquela escola não é feita para ensinar. Aquela escola é feita para descartá-los do sistema. As universidades são destinadas às elites, provenientes do ensino privado. E os secundaristas reagiram ocupando aquilo que está destinado apenas a ser dejeto. Aquilo é um dejeto. É a porta da exclusão, e não de outra coisa. Mas eles ocupam o dejeto, reviram por completo a sua função e dizem, não seremos descartados, não somos descartáveis. É a lógica, um pouco, da biopolítica, tal como Foucault a formulou, fazer viver por um lado e deixar morrer por outro. Quem está destinado a viver? Ou quem é selecionado a viver? E aqueles que ficam na zona onde trata-se de deixar morrer. E os autores acrescentam, talvez nem sempre se trate de defender um território concreto. Às vezes é isso, a escola, e vira do avesso a sua função. Mas, às vezes, não é a defesa de um território concreto, mas sim a defesa de uma certa maneira de viver. Isso é mais difícil de pensar. Uma certa maneira de viver que não necessariamente está ancorada num território específico, porque há modalidades de existência que elas são mais desterritorializadas, mais dissociadas de um território concreto. Modalidades de existência, às vezes, são territórios existenciais, não é? E não menos concretos por isso, não menos pregnantes, não menos vitais, não menos essenciais. Quer dizer, eu dou um exemplo paulista, desculpe, mas
Há de haver exemplos muito mais interessantes, mas, por exemplo, uma longa ocupação lá do Parque Augusta, que ia ser usado para a construção de enfim, uma empreiteira lá que ia fazer um projeto que ia destruir inteiramente o parque, e a ocupação do parque tinha como moto o seguinte: isto não é uma ocupação. Não queremos nos instalar e nos apoderar dessa terra. Ou seja, a meu ver, sim, tinha a defesa do parque concreta, mas, muito além disso, tinha a defesa de um modo de existência possível que foi experimentado ao longo daquela ocupação, não é? Um modo de existência onde não havia propriedade, onde não havia comércio, onde as relações se davam de maneira experimental, inclusive na relação com a natureza, com o céu, com as horas de sono, com o trabalho, com as atividades, etc. Então, era uma zona de experimentação provisória. E aí, aquilo poderia ser pensado em outro lugar, não estava vinculado necessariamente a esse parque. Entende como o termo ocupação às vezes parece, vamos ocupar essa terra, aquela, mas tomar, eu diria assim, tomar posse de um certo modo de existência, experimentando até a sua radicalidade, e ver como daí emerge um certo mundo. É um mundo que eu passei lá algumas vezes, dormi lá na última noite, mas eu vi que ali estava se experimentando um jeito de viver que tinha pouco a ver com o que é o predominante numa cidade como São Paulo, obviamente. Mas não é só um jeito de viver, uma certa sensibilidade, uma certa percepção, uma certa abertura para zonas de imaginação, ou mais lúdicas, ou outras maneiras de pensar a própria manutenção do verde. Mas tinha ali um mundo nascendo. Eu não estou romantizando, hein? Vocês podem dizer que sim, mas um mundo é algo parece impalpável e, no entanto, é absolutamente crucial. Por isso que os autores, eu passo para o 13, os autores dizem que não se trata, no fundo, de territórios, nem de categorias, mas de mundos. A gente pode dizer, há mundos em embate hoje. Mundos. E um mundo, quando nasce, ele precisa ser cuidado assim que ele surge. Ele tem uma singularidade. Ele tem, por vezes, uma lógica que parece aos olhos dos outros aberrante. É uma aberração, talvez, que se experimente um modo de vida que não está calcado na produtividade, na competência, no acúmulo material, etc, etc, etc. E o fato de que esse mundo nasce e tem a sua singularidade não significa que ele está isolado do resto. Muito pelo contrário. Dou um exemplo gigante agora. Dizem os autores, os zapatistas provaram que
a invenção de um mundo e a sua intensificação abre para vários outros mundos. Se vocês pensarem com quantos outros movimentos os zapatistas têm conexão, relação, quanta gente tenta beber dessa experimentação, não para copiá-la, mas para se inspirar na liberdade de poder inventar um modo ou outro. Percebe? Eu diria, a singularidade não fecha, mas abre. Isso aqui talvez tenha sido escrito para nós. O Estado é a máfia que venceu todas as outras máfias e que ganhou em troca o direito de tratá-las como criminosas. Eu leio de novo. O Estado é a máfia que venceu todas as outras máfias e que ganhou em troca o direito de tratá-las como criminosos. Agora, dizem os autores, não se trata de, contra o Estado, reivindicar a sociedade civil. Porque não é a sociedade civil contra o Estado. Porque, num certo sentido, boa parte da sociedade civil já faz parte desse jogo do Estado. Ela, às vezes, se incumbe numa espécie de responsabilidade adulta, né, de uma postura de benevolência, em que há um cortejo de compromissos que já de antemão põe em xeque se realmente é o ponto onde se dá a ancoragem para uma insurreição. 15. Nossa força de choque é feita, eu estou lendo, nossa força de choque é feita da intensidade daquilo que vivemos. A intensidade como um crivo, em vários planos. Nossa força de choque é feita da intensidade daquilo que vivemos, da alegria que dali emana, das formas de expressão que ali se inventam, da capacidade coletiva de persistir. Tudo aqui, a meu ver, é Spinoza. Alegria, intensidade, expressão, perseverar no seu ser, etc. Mas não precisa ter lido Spinoza nada, nem remotamente, para entender o que ele está falando. 16. A coisa comum é o que resiste e escapa à reificação. O comum é um conceito que mereceria também alguns meses, né, de conversa. Mas o comum é aquilo que resiste à reificação, à transformação sua em coisa. É a ideia do Agamben, o livre uso do comum. Ou seja, o comum é aquilo que deveria poder ser usado livremente, sem que ele possa ser propriedade. O comum, que a gente poderia dizer, puxa, mas o que é o comum hoje? Né? O comum, a internet, por exemplo, é um comum, livre uso do comum. A água também deveria ser um comum, para não falar da terra, dos transportes públicos, etc. etc. Ou seja, o Agamben recorre aos franciscanos para pensar como é que eles concebiam o dom de Deus,
que não pode ser apropriado por ninguém. Ninguém tem direito de se apossar de alguma coisa que é dada a todos. Mas a gente não precisa ser agambeniano, nem precisa ir até os franciscanos, para pensar o que é o comum nas nossas metrópoles. 17. As necessidades são fabricadas. Tudo bem, não foram eles que inventaram isso, mas é sempre bom lembrar. Não há necessidades dadas, naturais. Elas vão sendo inventadas conforme os modos de vida. E aí eu leio essa seguinte frase, que tem o seu charme. Muito antigamente, né? Habitava-se uma certa porção deste mundo e sabia-se como nutrir-se, vestir, divertir-se, fazer um teto. As necessidades foram historicamente produzidas e arrancaram os homens do seu mundo. Que isso tenha tomado a forma da rázzia, da expropriação, das enclosures, né, das clausuras, ou da colonização, pouco importa. Todas essas foram modalidades, né, de expropriação e de produção de outras necessidades. Então, como inventar um modo de vida que elimine de nós o ser da necessidade? 18. Estou acabando. A pergunta que permanece: como um conjunto de potências situadas pode constituir uma força mundial? Dizem os autores, foi preciso, num certo momento, desertar o ritual das contracúpulas. Lembra, alguns anos atrás, tinha uma cúpula qualquer, tinha os manifestantes contra a cúpula. E aquilo virou um ritual já engessado, cada um já sabia como é que o outro ia se comportar. Formaram-se ativistas profissionais. E dizem os autores, é preciso esvaziar, ou melhor, desertar os rituais esvaziados, já excessivamente coreografados. E o 20 é o seguinte, só na página 232 do livro, os autores mencionam explicitamente Deleuze. Que, no entanto, a meu ver, atravessa muitas passagens do livro, mas só é mencionado lá no final. Nenhum problema. Vampiros são vampiros, Deleuze também é vampiro, somos todos vampiros, só há rapto, ou melhor, só há roubo e dom. É uma frase do Deleuze maravilhosa. A gente vampiriza tudo e, ao mesmo tempo, entrega tudo. Então, chega de propriedade privada, intelectual, inclusive. Mas, eu estou dizendo isso por quê? Porque na página 232, eles citam Deleuze num sentido completamente, digamos, inabitual para quem conhece um pouco do Deleuze. Cito: devemos ser, desde o início, escrevia o camarada Deleuze há mais de 40 anos, mais centralistas do que os centralistas. É evidente que a máquina revolucionária não pode contentar-se com as lutas locais e pontuais, isso não basta. Hiperdesejante e hipercentralizada, ela deve ser tudo ao mesmo tempo. O problema diz respeito à natureza da unificação que deve operar transversalmente, através de uma multiplicidade, e não verticalmente, de modo a massacrar essa multiplicidade própria ao desejo. Traduzindo em miúdos, quando Deleuze pensa essa multiplicidade, ele não pensa numa unificação total,
mas numa transversalidade que dê a essa, que não fiquem apenas cada um cuidando do seu jardim, obviamente, que não é essa a consigna que se depreende desse livro, assim, de um Cândido que então acha que chegou a hora de cuidar do seu jardim, não é nada disso. Mas o problema persiste. Como construir uma força que não seja uma organização? E eles concluem, não, eu concluo essa passagem, agora eu quero fazer umas pequenas reflexões. Toda vida, e a fortiori, toda vida comum, secreta de dentro de si modos de ser, de falar, de produzir, de amar, de lutar, regularidades, portanto, hábitos, linguagens, formas. Portanto, como enxergar essas formas que nascem e que anunciam possibilidades de agenciamento e articulação entre essas várias pipocações. Bom, eu terminei com essa coisa, eu quero então... A gente vai ter um problema, porque são 15 para meio-dia, eu quero falar um pouquinho, mas eu também queria abrir espaço para discussão, então agora eu não sei, ou eu deixo aqui nesse ponto e abrimos para uma conversa, ou eu continuo um pouco, ou eu falo isso depois do almoço e a gente abre. Nós não vamos fazer uma assembleia sobre isso, mas assim, eu queria saber um pouco o que vocês pensam, melhor... A, B ou C? Continua um pouco? Continua um pouquinho? Tá bom, então eu vou continuar um pouquinho. Então, eu deixo aqui os meus amigos, entre aspas, né, nossos amigos, e as suas observações, às vezes muito pertinentes e muito agudas, outras injustas ou até fantasiosas, mas eu acho que é uma cartografia muitíssimo cáustica, com elementos tomados a vários autores e movimentos, e que nos remete a uma pergunta, uma delas é: o que é resistir hoje? Tem uma frase do Tony Negri sobre a resistência, que é de uma grande sabedoria, e que eu me permito ler. Se há algumas décadas a resistência obedecia a uma matriz dialética, de oposição direta entre as forças em jogo, ou seja, onde havia um poder concebido como um centro de comando, e que cabia a todos disputar esse poder. Onde havia uma subjetividade identitária dos protagonistas, definida pela sua exterioridade recíproca, né? Cada um, os que estão no poder ou os que estão fora, têm a sua identidade cristalizada e se opõem na forma dos dominantes e dos dominados, dos colonizadores ou dos colonizados, dos exploradores, dos explorados, do patrão, do empregado, do trabalhador intelectual, do trabalhador manual, do professor, do aluno, do pai, do filho, enfim, esses pares dialéticos
se isso orientava o nosso pensamento político algumas décadas atrás. Segundo o Negri, o contexto pós-moderno, dada a sua complexidade, suscita posicionamentos mais oblíquos, mais diagonais, mais híbridos, mais flutuantes, a gente poderia dizer também mais transversais. É como se surgissem outros traçados da conflitualidade. E o Negri diz, e eu acrescento, talvez a própria função da negatividade tenha se deslocado. Essa frase mereceria um ano de reflexão. A função da negatividade na política. Mas eu continuo lendo Negri. Para a modernidade, quer dizer, o período anterior, que a gente já está desertando faz décadas, para a modernidade, a resistência era uma acumulação de forças contra a exploração, e que se subjetivava através de uma tomada de consciência. Na época pós-moderna, nada disso acontece. A resistência se dá como a difusão de comportamentos resistentes e singulares. Se ela se acumula, ela o faz pela circulação, pela mobilidade, pela fuga, pelo êxodo, pela deserção. Trata-se, então, de multidões que resistem de maneira difusa e escapam das gaiolas sempre mais estreitas da miséria e do poder. Não há necessidade de tomada de consciência coletiva para que isso aconteça. O sentido da rebelião é endêmico. O efeito do comum consiste precisamente nisso. A rebelião não é, portanto, nem pontual, nem uniforme. Ela percorre, ao contrário, os espaços do comum e se difunde sob a forma de uma explosão de comportamentos, de singularidades impossíveis de conter. Isso é o Negri. Talvez algo disso, de fato, aconteceu, por exemplo, em junho de 2013. Muitos tiveram dificuldade de apreender o que houve de novo num movimento tão imprevisto, imponderável, para não dizer intempestivo. A Turquia, o Egito, a Espanha tiveram, obviamente, a sua parte de contágio. E, apesar das diferenças notáveis de contexto, guardavam um certo ar de familiaridade. Mas, nesses países, o autoritarismo ou a crise econômica pareciam explicar parte dos levantes. Diferente foi o caso brasileiro. Ainda hoje, nós nos perguntamos, mas afinal, o que queriam aqueles que saíram para as ruas? Será que eles queriam... Estou falando de um primeiro momento, antes da ressignificação midiática, não é, que jogou essa energia toda para o lado contrário. Mas o que queriam, no começo, pelo menos, disso, quem saiu para a rua? Mais saúde, educação, serviços, menos corrupção, mais transparência, alguma reforma do sistema político, ou um pouquinho disso, claro, e algo ainda mais radical. Um outro modo de pensar a própria relação entre a libido social e os poderes instituídos. Será que aí não se desenhou ou não se anunciou o esgotamento
de um certo modo de vida predominante e das instituições correspondentes a esse modo de vida? Será que algo ali, e talvez por isso que aquilo foi abafado tão rápido, né, e cooptado tão rapidamente, e aquela brecha foi, por assim dizer, preenchida com tanta celeridade e talvez brutalidade, e talvez, vai saber, se parte do que aconteceu um pouco mais tarde não foi uma reação a mais brutal, aquilo que explodiu de repente e que pairou como uma ameaça nos céus da nossa imaginação política. Eu retomo um pedacinho do Viveiros de Castro e da Débora Danowski, onde eles defendem uma ecologia política do ralentamento, quer dizer, ir mais devagar, da hesitação, esse ralentamento cosmopolítico, dizem eles, uma espécie de suspensão. Quem leu o livro está sabendo, mas quem assistiu só o filme Melancolia, né? No livro deles tem uma pequena análise muito tocante sobre como se reage diante da aproximação de um asteroide que vai destruir o planeta inteiro, que é impossível se proteger disso que vem vindo, e ainda assim, alguns poucos fazem um pequeno ajuntamento de galhos e ali produzem uma espécie de... Eu leio o que dizem os autores, hein? A cabana é uma cabana que não protege de nada nem de ninguém, obviamente. A cabana é a única coisa naquele momento capaz de transformar o efeito inescapável do choque em um acontecimento, no sentido em que o Deleuze-Guattari emprestam esse termo, acontecimento. A parte em tudo que acontece daquilo que escapa à sua própria atualização. Naquela cabana quase puramente virtual, o que se passa, o passe, é uma operação de desaceleração, de ralentamento. E aí, parece assim uma espécie de digressão poética, mas aqui eu volto aos autores, porque é isso que está em jogo no horizonte deles. Dizem eles, os povos autóctones do continente americano, os coletivos de humanos e não humanos, cuja história remonta a milênios antes do choque com o planeta mercadoria que eles enfrentaram, são somente uma pequena parte da resistência terrana contemporânea. Esse amplo movimento clandestino que apenas começa a se tornar visível no planeta invadido pelos modernos, África, Oceania, Mongólia, nos becos e porões da fortaleza Europa. Os povos autóctones não estão realmente, nem remotamente em posição de liderar nenhum combate final, nenhuma Armagedon cosmopolítica. E seria ridículo imaginá-los como a semente de uma nova maioria. Não esperemos, sobretudo, que eles, se pudessem, correriam para nos salvar, seja nos redimir, seja nos justificar, a nós humanos que os perseguimos implacavelmente há 5 séculos. Uma coisa é certa, os coletivos ameríndios, com suas populações comparativamente modestas, suas tecnologias relativamente simples, porém abertas
agenciamentos sincréticos de alta intensidade são uma figuração do futuro, não uma sobrevivência do passado. Não é um fóssil, é outra coisa. Mestres da bricolagem tecnoprimitivista e da metamorfose político-metafísica, eles são uma das chances possíveis da subsistência do futuro. Falar do fim do mundo, esse é o tema do livro deles, é falar da necessidade de imaginar, antes que um novo mundo, em lugar desse nosso mundo presente, falar de um novo povo, o povo que falta, um povo que creia no mundo que ele deverá criar com aquilo que de mundo nós deixamos a ele. Eu sei que a frase é enrolada, eu vou repetir. Um povo que acredite no mundo que ele deverá criar, com aquilo de mundo que nós deixaremos para ele, para esse povo futuro. Repito? Não? Tá. Então, para concluir só com o Viver de Castro, não há negociação possível, dizem eles, sem essa admissão básica de que não haverá composição possível com Gaia se não nos convencermos primeiro de que não há composição possível com a lógica absolutamente não civilizável do capitalismo. Nossa, aqui aqui começaria uma outra coisa, mas para concluir então, eu vou dizer o seguinte, tem um psiquiatra catalão chamado Tosquelles. Era um gênio. Ele fugiu da Guerra Civil Espanhola, se refugiou na França, começou a trabalhar no hospital psiquiátrico, dirigiu o hospital psiquiátrico. A primeira ideia dele, já que não tinha enfermeiros suficientes, vamos convidar as prostitutas da cidade para cuidarem dos loucos. Genial. Genial. Mistura as categorias para produzir outra coisa. Deu certo. Elas tinham uma cláusula, não podiam transar com os pacientes, obviamente. Mas elas cuidaram deles de um jeito que nenhuma enfermeira formada, ou psiquiatra, ou psicóloga, jamais cuidou. Mas esse maluco do Tosquelles, mestre de toda uma geração da psiquiatria institucional francesa, escreveu um livro esquisitíssimo, chamado O Vivido do Fim do Mundo na Loucura. E ali ele esclarece o seguinte, com isso eu termino. Ele se refere a situações de colapso, em que um paciente, às vezes, sente que já nada é possível. Não precisa ser um paciente totalmente louco. Nós também, quantas vezes, afundamos e dizemos, nada é possível. E, às vezes, tomados numa espécie assim de euforia, a gente acha o contrário. Tudo é possível. Isso é digamos, a oscilação do paciente psiquiátrico do qual o Tosquelles fala, mas que, a meu ver, está presente também na nossa oscilação. Nada é possível, tudo é possível. Em algum momento, em 2013, parecia que tudo é possível. Depois, houve um momento em que parecia que nada é possível. E não é estranho que a gente viva algo similar. Nada é possível, tudo é possível. Nada é possível, tudo é possível. Como se nós oscilássemos da ameaça, porque o quê? Tudo é possível, quer dizer algo também terrível. Pode ser pior. Tudo é possível não é só tudo é possível no sentido positivo.
Quer dizer, é como se nós oscilássemos da ameaça de que o pior ainda pode estar por vir e que a cada dia pode explodir uma nova bomba política, jurídica, midiática ou até militar. Mas há expectativas inversas. Que nova ocupação pode surgir? Que nova iniciativa, rebeldia, sublevação pode aparecer em meio a uma certa energia que, por vezes, dá a impressão de nos colocar numa situação pré-insurrecional. Não é essa discrepância abissal que nos deixa numa posição, às vezes, estranhamente esquizofrênica, quando a desmedida do poder faz com que tudo é possível seja uma expressão medonha, que equivale a nada mais é possível, porque sempre pode ser pior, mas quando, ao contrário, nós sentimos que, em meio ao desmoronamento generalizado, é justo nesse momento que nos vemos impelidos a reinventar tudo, a reinventar a resistência, a reinventar a esquerda, a reinventar os modos de deserção, a reinventar maneiras de habitar o planeta, modos de viver junto. Fica evidente que nessa oscilação há um jogo complexo e irreversível entre o nada é possível e o tudo é possível, e isso requer uma espécie de reviravolta, de modo tal que a gente até consiga inventar um novo tabuleiro e novas peças nesse xadrez biopolítico. Acabei. Bom, obrigado, Peter. Acho que já tem muito material aí para a gente. Talvez seja interessante no retorno às 14 horas a gente já começar com dúvidas e perguntas desse bloco inicial. Acho que aí fica interessante. Então, pessoal, só um aviso. Quem precisar de certificado do evento, é só procurar um da gente aí da comissão que está organizando e indicar o nome, conferir o nome, que a gente vai preparar depois o certificado, tá? Então, nos vemos logo mais às 14 horas. Obrigado.